Pois é, eu acho que pago sempre pela língua. Mais um livro de contos. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de 5 contos de conto da Sara B. Carvalho. Primeiro de tudo eu quero pedir desculpa à Sara de só agora estar a ler o seu livro. A Sara mandou-me o livro já há algum tempo com uma dedicatória muito bonita, muito obrigada. É o marcador, está a cair e eu não quero que se estrague. E eu quero pedir desculpa à Sara por só agora é que estar a ler este seu livro. Li-o em dezembro, foi um dos livros que eu li em dezembro e deixem que vos diga que gostei muito. Eu, definitivamente, os contos que se estão a escrever agora são contos de que eu gosto, porque ainda por cima este que é um livro que... é um livro que nos retrata o dia-a-dia e que nos retrata aquilo que na realidade acontece. Não propriamente aquilo que nós desejávamos que acontecesse, não propriamente aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas aquilo que acontece. Aqui a Sara vai falar-nos de temas, referir-nos temas que são temas fracturantes da nossa sociedade hoje em dia. Vai-nos falar da morte, de tradições, vai-nos falar de vizinhos, vai-nos falar de zangas. Na realidade ela vai-nos falar daquilo que é constituído o ser humano e de alguns temas que, nomeadamente a morte, o ser humano acaba por ter, nunca querer falar, mas ter sempre presente e ser sempre algo que é fracturante do ser humano. E sobre esse ponto de vista este livro acaba por o fazer de uma forma que eu achei muito interessante, muito bem construída, muito bem escrita e de uma forma que a mim me comoveu, digamos assim, e que me tornou mais consciente de algumas coisas, ou pelo menos me levou a refletir sobre algumas coisas que às vezes nós queremos deixar passar ao lado, mas não podemos. O livro tem uma característica que eu achei muito interessante, que são as ilustrações no início dos contos, e eu vou-vos mostrar algumas, porque elas são muito, muito, muito bonitas. E aí o livro, quanto a mim, também ganha alguma coisa, porque eu pus-me... eu fiz uma coisa que se calhar não devia, mas a Sara que me perdoou. Eu pus-me a olhar para as ilustrações e depois é que fui ler os contos e depois é que, depois de olhar bem para as ilustrações e quase ter construído na minha cabeça uma história, é que eu acabei por ir ler a história e ver aquilo que viria dela ou não viria dela, aquilo que em que forma é que a ilustração condiciona a leitura da história ou não. Eu gosto muito deste tipo de complemento quando outra arte acaba por nos dar um elemento suplementar em relação àquele que a escrita já nos dá e em relação àquele que a forma como o autor o escreve poderá nos dar. É um livro com uma escrita muito envolvente, uma escrita que eu quase diria muito pessoal. Eu tenho a sensação que depois de ler este livro, se me aparecesse outra coisa escrita para Sara, eu reconheceria a escrita da Sara, porque é uma escrita muito própria, uma escrita muito... não é doce, mas é envolvente, não é seca, mas é misteriosa. É uma escrita muito própria, pronto. Eu acho que vocês têm que ler para perceber como é que é a escrita da Sara e, na realidade, eu acho que essa escrita ajuda a dar a dimensão aos contos e a dar, às vezes, uma profundidade a uma temática que nós poderemos achar que já alguém falou, já alguém escreveu, mas não com as características com que a Sara escreveu. E, sobre esse ponto de vista, eu achei muito, muito interessante este livro. Na verdade, estes contos que a Sara nos conta são livros que nos fazem são contos que nos fazem refletir. São contos que não estão aqui apenas para nos entreter de todo. São contos de uma profundidade que, se calhar, no espaço que um conto tem para se poder exprimir, as pessoas não estariam à espera. Mas a verdade é que cada vez mais os nossos contistas contemporâneos dão essa profundidade aos contos e dão essa
esse elemento mais analítico, se quiserem, aos contos que nos passam e àquilo que escrevem. Na realidade, ela aqui acaba por nos dar as nuances do sentimento humano e acaba por nos fazer ter uma atitude crítica em relação a cada conto. Eu demorei 5 dias para ler estes contos, eu já percebi que os contos têm que ser lidos um por dia, não vale a pena, ainda mais este com as ilustrações, o que faz com que a leitura se torne ainda mais reflexiva, porque eu olhava para a imagem, criava uma história, ia ler o conto da Sara e depois refletia sobre aquilo que a Sara tinha me querido dar e que eu não tinha visto na imagem, ou aquilo que eu tinha visto na imagem mas não tinha levado para aquele campo. E, portanto, tudo isto fez com que houvesse uma reflexão também da minha parte, que eu não sei se era o objetivo da Sara, mas que eu acho que é o objetivo dos contos, que é levar-nos a pensar, levar-nos a refletir, ainda mais quando se trata das emoções humanas, ainda mais quando se trata das sensações humanas, ainda mais quando se trata de uma análise que é o outro, mas poderíamos ser nós, são os vizinhos, mas poderia ser a nossa família. Enfim, eu não quero dizer muito, eu tenho grande dificuldade sempre em fazer análises de livros de contos, mas a verdade é que estes da Sara B. Carvalho foram com ilustrações do Guilherme Alves, foi um livro que me tocou e foi um livro que eu demorei algum tempo até a vir aqui fazer esta review, porque na realidade achei que que precisava de digerir algumas coisas, aquelas que aqui estão, para poder vir aqui dizer alguma coisa sem dizer nada, mas de alguma forma levar-vos a ler este livro tão pequenino mas tão profundo, este livro de contos. E mais uma vez vos aconselho a lerem um conto por dia e mais uma vez vos aconselho a fazerem aquilo que eu fiz, que é analisarem as ilustrações e depois irem para o conto, ou fazerem ao contrário, tentarem tapar as ilustrações e depois lerem o conto e voltarem à ilustração no fim. Qualquer um dos exercícios é plausível, qualquer um dos exercícios pode ser feito. E mais uma vez, muito obrigada, Sara, por me ter enviado este livro e as minhas desculpas por só agora o ler, mas na realidade, às vezes o tempo não estica como a gente quer. Eu às vezes falho com as pessoas por uma questão de tempo, mas tarde, mas não falho, como diz o outro. Falho no sentido que, obviamente, as pessoas estão à espera que eu leia o livro e depois torna-se angustiante e eu percebo isso. De qualquer forma, aqui fica a minha opinião sobre 5 contos de conto, um livro fabuloso de Sara B. Carvalho, com ilustrações fantásticas do Guilherme Alves, e é um livro que eu acho que vocês têm que ler e é uma autora que eu acho que nós temos mesmo que ler, porque a escrita da Sara é única e vale muito a pena ler. E pronto, aqui fica a minha opinião. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.